graça e paz, shalom para todo mundo que está aí na nossa live, não é? Preparando e motivando as pessoas para acompanhar o nosso seminário, não é? Lindo que vai ter, Imersão Clínica da Alma, 5ª edição. Então, nessa 5ª edição, nós vamos ver coisas maravilhosas. Eu espero que você possa se enriquecer com essas lives que eu estou passando aqui para você. São conhecimentos, não é, de reprogramar a nossa mente, colocar a nossa mente num pensamento que, na verdade, pensamentos bons, que são os pensamentos que Deus tem sobre nós. Então hoje eu quero falar sobre isso. Eu estou esperando pessoas começarem a entrar aqui na nossa live, tá certo? E hoje eu quero falar com você sobre controlando os pensamentos, tá? Controlando os pensamentos. Por que a gente não controla os pensamentos, né? Hoje eu vou explicar um pouco porque a gente não controla os pensamentos. Mas também eu vou falar para vocês como controlar os pensamentos. Então, por que não controlamos e por que podemos controlar esses pensamentos antes que eles cheguem na nossa mente? Então, hoje eu vou falar sobre isso. Eu quero introduzir, como sempre, quem está chegando aqui pela primeira vez na nossa live. Seja bem-vindo. Nós estamos com uma maratona de lives até sexta-feira falando sobre a nossa 5ª edição da Clínica da Alma. A 5ª edição da Clínica da Alma, o foco vai ser saúde mental, foco na mente. Porque, pessoal, a mente é a nossa máquina brilhante, a mente é o que nós temos de mais precioso. Eu já falei no começo, na nossa primeira live, eu dei uma introdução maravilhosa sobre o que significa a Clínica da Alma, não é? E a 5ª edição dessa Clínica da Alma. A Clínica da Alma é um projeto que Deus me deu há muito tempo, mas eu venho trazendo e crescendo com conhecimento. Claro, comecei com conhecimento da palavra de Deus, a palavra como conselheira, a palavra de Deus liberada, mas também, depois de alguns anos, eu fui vendo pelas demandas das pessoas que iam chegando, muitas demandas psicológicas, eu fui começando a perceber que era necessário eu ter conhecimento do psique para poder ajudar essas pessoas. E somando esse conhecimento do psique humano, da mente humana, não é? Eu fui fazendo um paralelo com o que a palavra de Deus diz sobre isso. Dessa forma, o projeto Clínica da Alma, que traz seminários e imersões, não é? Ele propõe essa ideia, ele propõe essa ferramenta de cura, ferramenta de esclarecimento e de cura, porque na verdade toda cura passa pela consciência, não é, gente? A cura passa pelo entendimento. Então eu quero hoje convidar você para estar comigo nessa maratona. Quero agradecer os que estão todos os dias, 9 horas da noite aqui comigo, para acompanhar essa maratona. Então sejam bem-vindos, Ivanildo que está aí, professor Ivanildo, uma honra, um homem incrível, não é, na teologia. Carla, Verani, já estamos aí com Neide. Gente, sejam bem-vindos e nós vamos continuar hoje com essa palavra muito especial. Hoje eu quero falar sobre controlar pensamentos. Eu vou terminar um pouco, quando for no final eu vou dar uma pincelada sobre controlar os pensamentos e resolver a nossa criança interna, porque quando nós temos traumas da infância, traumas da nossa história, porque a ferida está na nossa história. Toda ferida está na nossa história. Não existe feridas que elas surjam de repente. Toda ferida nossa está na nossa história. Eu também quero tratar hoje sobre nós reprogramarmos a mentalidade da nossa criança interior, tá? Porque a nossa criança interior, ela vai reivindicar alguns estímulos
reforços que não tem como ter hoje dos nossos pais. Vou explicar isso e vou terminar passando para vocês uma técnica de esvaziamento da mente. Como é importante a gente esvaziar a mente para que Deus possa trazer, inclusive, muitas inspirações. E para que a gente também possa produzir muito mais depois que a gente esvazia a nossa mente. A gente consegue esvaziar a mente, com muito treinamento a gente consegue, né? Mudando um pouco a nossa percepção de vida também vai ajudar muito. Então, nós vamos começar hoje com a nossa palestra sobre controlando os pensamentos. Vamos lá? Você tem noção de quantos pensamentos passam na sua mente? Eu conheço pessoas que pensam muito. Todo mundo conhece. Tem gente que pensa muito. Pensa, não é? E aí tem a dificuldade de colocar para fora, de transformar em ações, transformar em atitudes, porque pensa muito. Será que você que está aí do outro lado é uma dessas pessoas que pensa muito? Eu escuto muita gente, algumas pessoas que me procuram, elas dizem: Roseni, eu penso demais. O que é que eu faço para diminuir o pensamento? Porque eu penso tanto que às vezes a minha cabeça dói. Já ouvi muita gente dizer isso. Outros dizem: eu penso tanto e não faço nada, porque eu penso. É claro, você pensa tanto que acaba não fazendo. Não é? Fica tudo alojado aí. Hoje nós vamos falar sobre controlar os pensamentos, porque é necessário. E a gente pode controlar o pensamento? E quantos pensamentos passam pela nossa cabeça? Você já imaginou? Você não imagina, gente, quantos pensamentos passam pela nossa cabeça. A Williane está dizendo que chegou. Bem-vindo, Williane. Ana também chegou. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos mesmo, não é? Sejam bem-vindos. Eu estou falando sobre controlar os pensamentos, né? Controlar o nosso pensamento é a nossa grande missão, porque se a gente permitir, ele vai embora. Podemos controlar o pensamento? Podemos. Por que a gente tem que controlar o pensamento? Porque quando a gente percebe, ele já chegou na nossa mente. A gente não consegue controlar lá fora. A gente só consegue controlar porque ele já chegou aqui. Por isso que nós não podemos evitar pensamentos. Eles vão vindo. A teoria da cognitiva comportamental, que é uma das teorias da psicologia, fala de pensamentos disfuncionais, né? E fala também de pensamentos que eles vêm de uma vez. É claro, por quê? Porque eles surgem de várias situações, mas a que mais acontece são as emoções, que são estímulos externos. Você está aqui, aí de repente você recebe uma visita inesperada de uma pessoa que você não gosta, não queria conversar, não esperava que um dia ela lhe procurasse, você leva aquele susto. Na hora, a sua mente não tinha um pensamento disfuncional, mas com essa emoção gerou um pensamento. Raiva, surpresa, né? Medo, susto, enfim, né? Ódio. Inúmeros pensamentos assaltam a nossa mente e nós não podemos controlar. Então, pensamentos nós não controlamos. Quando ele chega na nossa mente, aí a gente vai exercitar o que eu expliquei ontem. A gente vai pensar o pensamento. Eu achei tão bonitinho uma das minhas pacientes, que eu trabalho com ela já há alguns meses, ela chegou para mim e disse assim: sabe, Roseni, eu agora estou pensando sobre o que eu penso. Eu disse: ótimo, então você definitivamente você está entendendo a inteligência emocional. Pense no que você pensa. Porque se você não pensar no que você pensa, você não vai ter inteligência emocional. O pensamento entra na sua mente, assalta a sua mente. E se ele for um pensamento disfuncional? Alguns pensamentos que eu falei nessa semana foram pensamentos de padrões, né, mentais de medo, padrões mentais de insegurança,
Ontem eu falei de padrões mentais do pânico, não é? Não sei se todos estavam aqui, mas ontem eu conversei sobre padrões mentais de pânico. Tá? Pessoas que o pensamento de pânico entra, chega na mente dela e ela, como ela não sabe trabalhar esse controle do pensamento, o pensamento do pânico invade e domina. E domina a ponto de muitas vezes a pessoa ficar descontrolada fisicamente, porque o pânico, por exemplo, é um dos pensamentos que provoca as sensações físicas. Então tem muita gente que não controla e não aprendeu a controlar. E nós precisamos pensar sobre isso hoje. Você precisa pensar no que você pensa. Estou filosofando, mas não é. Na verdade, eu estou psicologizando, né? E também daqui a pouco vou espiritualizar também isso aí. Mas você precisa pensar no que você pensa. Porque se você não pensar no que você pensa e deixar os seus pensamentos lhe controlarem, sabe o que vai acontecer? De repente você vai estar fazendo coisas. Porque é aquilo que eu expliquei ontem, né? Quem lembra aí, repete comigo. Qual é a sequência? Emoção, sentimento e comportamento. Eu sinto a emoção vem pelos estímulos externos, não é? Então a emoção, ela é uma resposta àqueles estímulos externos que me invadiram a minha vida. Beleza? Todo mundo tá lembrando? Quem assistiu a minha aula ontem? Emoção, sentimento e comportamento. A emoção vem pelos estímulos externos, ninguém controla, porque o estímulo externo você não sabe o que é que vai de repente aparecer na sua vida. Mas o sentimento já é o pensamento da emoção. É quando você vai dizer assim, vou pensar sobre essa minha emoção. Vamos pensar sobre isso. A gente começa a pensar. E quando a gente começa a pensar, eu dei ontem 2 perguntas para você fazer para o seu próprio pensamento, quando você tem pensamentos de pânico, por exemplo. Quem lembra das 2 perguntas que ontem eu ensinei? Hoje eu já vou trazer mais 2 perguntas para você fazer para a sua mente. Tanto faz se for pensamento de pânico, de medo, de insegurança, de dúvida. Se for um pensamento disfuncional, como a gente chama, ele é disfuncional, então a gente precisa aplicar as perguntas. Não é? Perguntas que vão o quê? Que vão atalhar o pensamento. Aí você vai pensar no que você está pensando. Quando a gente faz isso, gente, já atenua muito crises de pânico, de medo, de insegurança, de ansiedade, até mesmo de depressão, que não é a tônica, que a depressão já tem outra vertente de conceito, né, de explicação, mas mesmo assim a gente já vê atenuar quando você faz o pensamento. Perguntou, você já vê atenuar. Então veja bem, eu preciso que você entenda isso, que nós temos pensamentos destrutivos e os pensamentos ruins, pensamentos de mal, pensamentos ruins, destrutivos são os que como eu posso dizer, são os que mais aparecem na nossa mente. São os que mais aparecem. E o tempo inteiro nós precisamos pensar sobre o que a gente pensa, exatamente para a gente não ficar caindo nessa inclinação que a gente tem de ter pensamentos ruins. Não é verdade? Então são muitos os pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, e sempre prevalece. Problemas no casamento. Eu tenho esses problemas no meu casamento, tanto tempo. Problema financeiro, por que eu tenho essa vida? Por que eu nunca mudo financeiramente? Por que meu filho não sabe me amar como eu amo? Por que meus filhos não me honram como eu mereço? Por que o fulano não entende que o que eu faço é por amor? Esses pensamentos, eles são os pensamentos negativos, destrutivos, são os que mais gostam de permanecer na nossa mente. Quando vem essa enxurrada de pensamento que entra pela emoção, muitos são os negativos. Às vezes a gente ganha 99% da questão, da causa de alguma coisa, aí vem um pensamento ruim, aí você despenca.
Quantos já passaram por isso? Muita gente eu atendo, conversa sobre isso. Vai, corre, desenvolve o autoconhecimento, desenvolve sua vida, sua inteligência, começa a fazer bons negócios, profissional, ministerial, seja qual for a área, começa a evoluir, aí daqui a pouco acontece uma coisa assim, uma emoção, não é? Que veio de repente, que entrou na sua mente, aí um pensamento disfuncional, que sempre o pensamento destrutivo é o que gosta de prevalecer, aí você vai e bota a mão assim e diz, puxa, eu pensei que eu tinha conseguido, mas olha, nadei e morri na praia, por causa de um pensamento. Quem já passou por isso? Muita gente já passou por isso. Se você não pensar sobre o que você está pensando, esse pensamento destrutivo vai botar você para baixo. E só Deus levanta você. Ou você mesmo fazendo perguntas para a sua própria mente. Você mesmo decidindo, não é? Decida cuidar da sua saúde mental. Não é? Aquele hashtag que eu construí junto com vocês desde a primeira live, não é? Eu me comprometo com a minha saúde mental. Vamos lá colocar, gente? Vamos lá, gente, vamos lá, vamos deixar de preguiça. Todo mundo escrevendo aí. Hashtag eu me comprometo com a minha saúde mental. Vamos lá, todo mundo reagindo, todo mundo escrevendo. Quando você escreve essa frase, hashtag eu me comprometo com minha saúde mental, quero te dizer uma coisa, você vai começar a entender que precisa se comprometer. Essa frase vai entrar no seu pensamento. Então vamos lá, todo mundo escrevendo, eu me comprometo com a minha saúde mental. Quando você se compromete com a sua saúde mental, você vai conseguir começar a pensar sobre o que você está pensando. E não vai deixar mais com que os seus pensamentos de mal, né? Por que lá na Bíblia, em Jeremias capítulo 28, versículo 11, a palavra de Deus diz algo muito tremendo. O Senhor diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre você. Pensamentos de paz e não de mal. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso? O Senhor está querendo dizer com isso que os pensamentos que Ele tem e que a gente deve ter sobre nós tem que ser pensamentos bons e não de mal. Entendeu? E a gente às vezes pensa pensamentos ruins. E a gente às vezes pensa pensamentos maus sobre nós. Enquanto Deus está pensando pensamentos bons. Sabe por que Deus disse isso? Porque Ele sabe da nossa limitação humana. Ele sabe que a gente às vezes vai cair nessa malha de pensamentos destrutivos e pensamentos ruins. E aí Deus surge, não é? Em Deuteronômio 28, 11 diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre você. São pensamentos de paz e não de mal. Tá ouvindo, minha garota? Tá ouvindo, meu garoto? Fique imaginando Deus dizer isso para você. Tá ouvindo, minha filha? Tá ouvindo, meu filho? Por quê que Deus disse isso? Porque Ele sabia que a nossa mente, não é? A nossa mente caída, não é? Nossa mente carnal, ela vai sempre se inclinar para pensamentos destrutivos. Muito bem, eu estou vendo aí todo mundo escrevendo, eu me comprometo com minha saúde mental. Vamos lá, gente, para de preguiça, escreve, né? Vamos mexer com esses dedinhos, eu me comprometo com minha saúde mental. E se comprometa, porque existe uma inteligência acima da média que já está na sua mente. Existe uma inteligência intelectual, uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual. E essa inteligência está toda aí na sua mente, toda dentro dessa sua cabecinha. Por isso é importante você se comprometer com a sua saúde mental. Tá certo? Enfim, pensamentos destrutivos e pensamentos negativos são os que vão surgindo muito facilmente da nossa mente. Vocês já pensaram? Eu preciso que você pense comigo. Você já pensou como a gente pensa mais coisas ruins do que coisas muito boas?
Nós não fomos treinados para ficar pensando coisas excelentes sobre nós, maravilhosas sobre nós. Nós não aprendemos a controlar nossa mente, que é a minha proposta dessa palavra hoje, desse ensino hoje. Não. A gente fica deixando se hospedar na nossa mente uma série de pensamentos destrutivos, negativos, autodepreciativos, e a gente deixa. Como a gente deixa, vai sair, sabe aonde? Vai sair no nosso comportamento, vai sair na nossa ação. Não tem como o pensamento ficar só aqui. Eu penso, logo existo. Eu penso e eu determino meu comportamento. Inclusive, na palavra de Deus também diz o que a ciência disse, mas muito antes a Bíblia estava dizendo que assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, o pensamento existe, você vai se comportar. Preste atenção. Às vezes a gente acha que não vai se comportar. Nós minimizamos o poder e a força da nossa mente. Pense comigo, a gente minimiza. E nós não podemos fazer isso. A nossa mente é poderosa, ela é fantástica. Quando a gente fala isso, entenda, todo pensamento que existir na sua mente, ele vai se transformar em sentimento e comportamento. Vai sair, você vai se comportar. E o pior, quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, ó. Então, pois se pensamento define sentimento, que é como eu penso o sentimento, a emoção, pensamento define sentimento, sentimento define as minhas ações, e as minhas ações repetidas definem o que você é, o que eu sou. Voltando, volta a fita, Roseni, volto. Pensamento define as minhas ações, as minhas atitudes, tá? Desculpa, pensamento define sentimento. O sentimento vira ação. E as minhas ações vão determinar quem eu sou, vão mostrar o meu caráter. Por que é que a gente diz assim? De discurso, eu não acredito. Esse negócio de falar. Não. Eu observo as pessoas pelo comportamento. Por quê? Porque o comportamento já é o fim do que foi processado dentro da mente da pessoa. Ok? Então não subestima. Pensamento gera sentimento, sentimento gera uma ação, as ações minhas determinam quem eu sou mostra o meu caráter. Aí eu vou e digo assim, vamos voltar lá para o começo, pensamento. Pense o que você pensa, se comprometa com a sua saúde mental, porque ela é decisiva para as suas ações, é decisiva para a sua vida. Ok? Então vamos lá. Por que tentar mudar os pensamentos negativos? Nós precisamos fazer isso. E a gente não tenta, não tenta mudar pensamento dizendo, tô nem aí. Não dá. Hoje eu conversei com uma pessoa sobre isso, tá? E eu propus a essa pessoa uma mudança de pensamento. Por causa da carga negativa de pensamentos ruins que ela está se envolvendo e cada vez mais se entristecendo, não é? Se deprimindo. E eu disse, olha, vou te ensinar como você muda pensamentos, como você começa a trabalhar isso. Isso é importante, isso tem um valor. Aí a pessoa disse, mas eu não gosto disso. Esse negócio de vou pensar, vou repetir uma frase. Só que eu quero dizer uma coisa para você. As palavras têm poder. As palavras têm poder. O som tem poder. É muito sério isso, gente. É muito importante a gente acreditar no poder que há no que a gente fala. Então você quer mudar um pensamento negativo como esses, todos que eu citei aqui, né? Não consigo vencer, não consigo, eu não sou fácil de emagrecer, né? É difícil eu emagrecer. Para de pensar assim, vamos mudar, controlar um pensamento diferenciado. E como a gente pode fazer isso? Pegar os pensamentos negativos e mudar por pensamentos
positivos, que eu gosto de chamar pensamentos proféticos sobre mim mesmo, tá? Pensamentos proféticos. O que são pensamentos proféticos? Pensamentos positivos, pensamentos bons sobre mim mesmo. Por que profético? Porque profético é aquilo que é bom, que Deus já planejou sobre mim. E quando eu falo, eu estou tomando posse, eu estou vivenciando aquilo ali. Então, é importante a gente colocar isso em prática, né? Então, não foque nos pensamentos negativos. Não foque. Não foque. Quando eu conversei com essa pessoa hoje sobre propor a mudança de pensamento, porque os pensamentos negativos estão sufocando a vida dele, essa pessoa diz assim, não tenho um saco para isso, para estar escrevendo uma frase, ficar repetindo, quando eu for dormir, repetindo de manhã, eu acho isso uma maior besteira, eu acho isso um saco, tá? Ela disse assim para mim, e eu disse, como é que você vai vencer, que você vai superar essa sua mente depressiva? Não, agora eu tô nem aí. Quando vem eu digo, tô nem aí. Tá certo? Tô nem aí pra esse pensamento, vai pra lá, pensamento, eu não tô nem aí. É um primeiro passo? É. Tá certo? É um primeiro passo? Ele disse até um palavrão, mas eu não quero dizer aqui o palavrão. Mas ele disse que quando o pensamento ruim vem, ele disse vá, aí disse um palavrão. E ele disse que tá fazendo assim. Eu tô fazendo assim. Quando o pensamento ruim vem, eu digo vá, e tô nem aí, e acabou-se. É um primeiro passo? Porque pelo menos ele está desestabilizando a força do pensamento na mente. Mas é só um primeiro passo. É muito importante substituir a forma de você pensar, tá? É muito importante substituir esse pensamento. E é possível, sim. É possível a gente substituir. Isso prova que nós podemos conduzir os nossos pensamentos. A gente pode conduzir, é possível substituir, é possível conduzir o nosso pensamento. Eu vou fazer um testezinho com você aí onde você está. Todo mundo que está me acompanhando e também quem está aqui no nosso estúdio me acompanha nesse teste. Vamos lá? Você vai fazer uma coisa para me provar você como você pode mudar os seus pensamentos, tá? Sente bem à vontade na sua cadeira. E agora você vai fechar os seus olhos e imaginar um cachorro bem brabo. Feche os olhos. Se você ficar com o olho aberto, não vai ficar uma imaginação legal. Você vai, fechou os olhos, você consegue criar melhor a cena. Imaginar. Então não abra os olhos. Só acompanhe a minha voz, tá? Segura aí, eu vou conduzir a sua mente para 4 situações. Então feche os olhos, que isso é um teste, isso aqui é um teste que eu estou aplicando para mostrar como você pode mudar padrões de pensamentos na sua mente. Então, fechando os olhos, agora imagine um cachorro bem brabo, latindo e querendo lhe pegar, lhe engolir, lhe morder. Imagine esse cachorro. Agora, imagine você numa praia, o sol brilhante, as ondas calmas, os pássaros cantando ao seu redor. Imagine você numa praia azul, um mar lindo. Imaginou? Continue com os olhos fechados. Imagine agora, na sua mão, um brinquedo, uma boneca. Imagine essa boneca. Vestidinha, lourinha. Agora, imagine um elefante roxo com bolinhas amarelas. Um grande elefante roxo, cheio de bolinhas amarelas. Imaginou? Pode abrir os olhos. Você imaginou as 4 cenas? Gente, o pessoal aqui do estúdio me diz que é para mim. Imaginou? Um elefante roxo, enorme, de bolinhas amarelas. Mas se você insistir, você vai construir essa imagem. Um elefante roxo, cheio de bolinhas amarelas. Como você consegue imaginar?
né? Você conseguiu imaginar. Por que você conseguiu imaginar? Porque você pode mudar os seus pensamentos. Isso é mudança de pensamento. Entendeu? Você mudou o pensamento. Aí tem gente que chega para mim desesperado. Pelo amor de Deus, ore aqui, né? Ora aqui na minha mente, né? Quando é lá no consultório, pelo amor de Deus, Alzenir, me ajuda a mudar o meu pensamento. Não aguento mais ser réu de uma mente. Mas você pode mudar. Olha aí o pessoal tudo dizendo que fez o teste. Você viu, você imaginou. Muito bem, Williane, Ana, Daniel. Todo mundo pode imaginar. É só você imaginar. Quando você imagina, você fecha os olhos e você imagina o que vai sendo dito para você, você mudou o pensamento. Então, no minuto que eu fiz esse teste aqui com vocês, que fizeram comigo aqui, você mudou o pensamento. Então, é possível mudar o pensamento. O que você precisa é seguir uma estratégia de como você muda o pensamento. Aprender a falar com seus próprios pensamentos. Tá certo? E aí, você pode, por exemplo, uma coisa importante que você pode fazer em casa é escrever. Escreva tudo que é o contrário de pensamentos ruins que você tem. Eu sei, gente, que tem gente que não gosta dessas coisas, né? Esse negócio de testezinho. Só que eu quero te dizer uma coisa. Eu vou provar para você amanhã, quinta-feira. Amanhã eu vou falar sobre o poder da voz, do som, da palavra. E como esse poder transforma os nossos raciocínios, a nossa mente. Por isso, mesmo que você não goste, faça o que eu tenho ensinado aqui. Por exemplo, uma outra dica que eu quero dar para a mudança de pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, não é? Outra coisa, pegue uma folha em branco e comece a escrever frases que vão dizer o contrário do que os pensamentos ruins dizem para você. Pegue isso, uma folha em branco e comece a escrever, tá? Eu não sou difícil de emagrecer. Minha frase número 1, né? E aí você vai com as suas frases. Existem muitas frases. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sei administrar dinheiro. Eu sou uma pessoa inteligentíssima com dinheiro. Eu sei controlar dinheiro. Tudo contrário do que você pensa e do que você diz. Tá certo? Eu sou uma pessoa amada. Eu sou bem amada e eu sou muito amada. Eu me autorizo a amar e ser amada. Eu me autorizo ser amada. Isso é muito... Gente, isso é simples, mas isso vai mudar os seus pensamentos. Tá certo? Então, você pode tirar a sua mente do passado só com essa forma que eu tenho ensinado a você de modificar, transformar os seus pensamentos. Você tem um pensamento, por exemplo, focado no passado. Se os seus pensamentos estiverem lá no passado, você precisa tirar ele do passado. E eu quero aqui, pertinho de finalizar, colocar para você uma coisa. Nós precisamos trabalhar a mentalidade, os pensamentos da nossa criança interior. O que é a criança interior? Quando a gente é criança, a gente se constrói, o nosso psique é construído, é formado pelos valores, pelos ensinos dos nossos pais e das pessoas que nos criaram. Isso a gente está exposto a todo tipo de família, cada família tem sua cultura e cada filho teve um pai e uma mãe, não é? E a gente não escolhe o pai e a mãe que a gente nasce, mas a gente pode escolher decidir o que a gente tem da vida hoje. Por isso que eu digo, tire a sua mente do passado. Então veja bem, como você vai modificar pensamentos da sua criança interior? Que criança interior é essa?
é a nossa criança interior que fica buscando ainda do pai a afirmação. Quando não recebemos de pessoas que nós nos relacionamos, né? Eu já expliquei isso, eu acho que na primeira live ou foi segunda live eu falei muito sobre isso. Na nossa infância a gente depende do que pai e mãe nos ensina. Os valores, as regras, as leis, né, dadas e que vão construindo o nosso psique. Muitas vezes muitas pessoas são criadas com um padrão de cobrança muito alto, um padrão de cobrança exagerado mental. E aí cresce e se torna um adulto com muita cobrança. Quando adulto parte para vencer na vida, para enfrentar projetos, para desenvolver sua vida, esse adulto, quando está desenvolvendo sua vida, administrando, empreendendo, ele vai ficar dependente dessa palavra de afirmação que não recebeu lá pelos pais. E aí, quando ele está bem aqui no topo do sucesso, muitas vezes ele recebe uma reprovação, não recebe uma palavra de afirmação do chefe da empresa, ou do pai, ou do marido, ou da esposa, sei lá, de alguém que lidera você. Quando você não recebe essa palavra de afirmação positiva, que bom, que lindo, você conseguiu, você consegue, você venceu. Quando não consegue esse tipo de afirmação, aí o padrão de pensamento negativo, depreciativo, ele começa a levar a pessoa para a paralisia. E muitas vezes a pessoa está toda força vencendo na vida. Quando recebe uma palavra dessa, o padrão, né, de pensamento negativo, de cobrança que viveu, aí abate a pessoa paralisa. A pessoa não pode. Você não pode depender dos seus pais, da afirmação dos seus pais. Se você já for adulto, se você é uma criança, mas eu acho que não tem nenhuma criança me ouvindo aqui, não é? Nenhuma criança, nenhum adolescente. Até a adolescência ainda vale. Depois disso, foi. Aí você, adulto, não pode permitir que a sua criança interior fique dependendo da afirmação dos pais. Não pode. Você precisa tirar a sua mente do passado. Eu vou ensinar aqui para você uma regra da terapia sistêmica, que é uma que eu estudo, amo e eu faço com famílias lá no meu consultório. Como é isso? Gente, a vida segue, né? Vida que segue. Você sabia que essa frase, vida que segue, tem tudo a ver? Nós somos sistêmicos, tá? Nós somos sistêmicos, o homem é sistêmico, as famílias são sistêmicas. E na ordem sistêmica da vida, pais estão atrás de você. É você que está na frente. Você está na frente, seu pai está atrás, porque os seus pais te fizeram e você foi para frente. Então aqui atrás de você está seus pais, seus avós, seus bisavós. Essa é a ordem sistêmica da família. E você está na frente. Então você não pode voltar para trás e procurar afirmação aqui atrás. Não. A vida te diz, siga. A vida diz assim, vai embora, vá para frente. Você não tem que voltar, porque você já cresceu. Você agora vai ter que, com seus antepassados, com os seus pais e avós, com os seus antepassados, você vai fazer uma coisa, honrar. O que você precisa se reportar para os seus antepassados aqui, papai, mamãe, para meus avós, você precisa entender uma coisa, você tem um papel com eles, de honra. Você não pode mais permitir que a sua criança interior volte aqui, procurando papai e mamãe para afirmar. Eu fiz um projeto, eu quero uma afirmação. Eu agora montei um negócio, eu preciso de palavra de afirmação. E se não tiver palavra de afirmação com aquilo que eu montei, aí eu desmorono e desisto de tudo de novo. É a criança interior procurando ainda a afirmação do papai e da mamãe. Só que na ordem sistêmica da família, você não pode voltar para trás. É para frente. Segue em frente, não volta. Vida não volta. Vida é para frente. Voltar é morrer. É morte.
Entenda isso. Então, mude os seus pensamentos do passado. Não recebeu a afirmação do pai e da mãe, não teve uma criação que pai e mãe empoderaram, fortaleceram o seu eu, o seu ego, elogiaram tudo que você fazia. Você não teve? Quero te dizer uma coisa. Deus diz para você, eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre você. Volta para a origem em Deus. Porque na origem em Deus, que foi bem antes do seu papai, sua mamãe, seus avós aqui, tá certo? Na hierarquia familiar, Deus está antes e te criou e me criou. E me formou. Salmo 139. Desde o ventre da minha mãe, fui formado por Ele. Ele colocou em você o empoderamento que você precisa, a força de existir, de ser que você precisa. Ele colocou em você. E você vai desenvolver. Você vai desenvolver. Você vai se desafiar. Você vai construir um caminho de desenvolvimento, de crescimento, de sucesso, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer para cada um de nós o melhor da terra. A Bíblia diz que o melhor da terra é para os homens, para os filhos de Deus. Então, você precisa acreditar em você e mudar pensamentos do passado. É passado, gente, é passado. Você está no presente, você não pode ir para o passado. É passado. Tá certo? Então, comece a se estimular, comece a desenvolver pensamentos de empoderamento, de força em você mesmo. E Deus, a palavra de Deus como é que eu posso dizer? A palavra de Deus é um auxílio assim muito maravilhoso na vida da gente. A palavra de Deus, na verdade, é o que fomenta a nossa essência, a nossa melhor essência, o nosso melhor lado, o nosso melhor ser. É a palavra de Deus. Por isso eu proponho que você mude os pensamentos e reprograme a sua mente pensando logos. O que é pensamento logos, Roseni? O que é reprograme sua mente com logos? Reprogramação mental logos. É exatamente isso. Muita coisa que eu vou explicar sobre a mente, ainda que eu estou dando aqui nas lives só uma introdução, pequenos e poucos conteúdos, mas eu vou levar você na imersão, na nossa 5ª imersão da Clínica da Alma, eu vou levar você a conhecer padrões de pensamento na sua vida, a fazer contato com eles e a reprogramá-los com um poder criativo que é o Logos, a palavra de Deus. A ciência descobre, a palavra Logos cria. A ciência descobre. Apenas. Mas a palavra Logos, palavra de Deus, ela cria até o impossível. Ela cria até o que nem existe. Tudo bem? E aí eu quero ensinar você a relaxar. É tão importante o relaxamento nas nossas vidas. Eu até conversei com alguns de vocês que estiveram nas minhas lives. Por que os orientais, eles trabalham tanto, eles têm tanto equilíbrio? Vocês já sabem que os orientais são altamente equilibrados, né? Eles controlam as emoções. As emoções são uma resposta aos estímulos externos. Para os orientais, gente, quando os estímulos externos cercam eles, eles já estão preparados. Controlam. A emoção entra na mente e eles vão controlar a emoção. Por quê? Porque eles já exercitam diariamente o relaxamento. Por que a gente não pode exercitar respiração, respirar bem, relaxar mesmo, esvaziar a mente, descansar,
Gente, tem tanta gente que o pensamento é aceleradíssimo, não é? Inclusive, Augusto Cury criou uma teoria sobre o pensamento acelerado. Porque tem muita gente com pensamento acelerado. E aí, com o pensamento acelerado, você não consegue elaborar melhor nem a sua própria vida, suas escolhas. Por isso é importante nós exercitarmos relaxamento. Eu faço isso, confesso que vim fazer isso depois que eu comecei a trabalhar como terapeuta, foi que eu me alertei. Estudando, eu comecei a me alertar. Eu vou fazer meditação, relaxamento. E eu faço meditação logos. Meditação, Roseni. Você tá... Sim, meditação logos, com a palavra de Deus, a palavra logos. Tá certo? Então, eu vou te ensinar alguns passos para você trabalhar o relaxamento. É importante você procurar um local na sua casa todos os dias, ao amanhecer, ou ao dormir, ou nos dois horários, você ficar num local calmo e fechar os olhos, deitado, ou num divã, se você tiver um divã em casa, né, ou no sofá, deite e feche os olhos. Depois você vai respirar. Você vai respirar bem profundo? Não, não é profundo. É respirar lento, respirar calmo. Inspirando, conta de 1 a 3, né? Quando você inspira, aí você segura e conta de 1 a 3 na mente e solta. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando você faz essa respiração, sabe o que está acontecendo? Você está alinhando toda a sua corrente sanguínea. Você está enviando oxigênio para o seu cérebro. A gente não respira direito no nosso dia a dia. Os tipos de personalidades também interferem na respiração. Pessoas muito ansiosas, pessoas que são muito ansiosas, pessoas que tudo que fazem é muito rápido, tem muita pressa pela vida, elas não conseguem respirar direito. Não conseguem. Ninguém consegue respirar direito. Os ansiosos, pior ainda. Ninguém consegue. No dia a dia nós não respiramos direito, nós não enviamos oxigênio para o cérebro como deveríamos enviar. Quando o nosso cérebro recebe oxigênio adequado, aí eu vou pensar melhor. Então veja bem, feche os olhos, procure um lugar confortável. Inspire, 1, 2, 3, né? Só que você não vai contar, você conta só na sua mente. Segura e solta. Como se você estivesse esvaziando um pneuzinho. Você vai fazer isso no mínimo 10 vezes, essa respiração, e bem lento, tá? Ok? Aprenderam? Quem já me segue aprendeu isso. Eu ensinei muito isso lá na pandemia, nas lives da pandemia. Então, faça isso aí. Depois, você vai resgatar experiências boas na sua mente. Quando você estiver com os olhos fechados, fazendo a respiração, esvaziando pela boca, você vai procurar experiências boas que você viveu. Você vai nos seus arquivos mentais e procura experiências boas que você viveu. Uma praia que você foi, uma serra que você foi, um banho de cachoeira que você tomou, não é? Tá certo? Uma festa com os amigos que você foi, algo que você viveu, uma experiência boa. Resgate das suas memórias. Traga, porque as memórias estão todas à sua disposição. É você que vai resgatar, imaginar. Traga uma experiência boa. Trouxe a experiência boa? Procure na mente um texto bíblico. Aí, claro, você que lê a Bíblia, tá? Só em você trazer a memória boa, você já está reprogramando a sua mente, fazendo um relaxamento com reprogramação mental logos. Para reprogramação mental ser logos, você vai fazer o 4º passo. Aí qual é o 4º passo? Procurar na mente uma palavra bíblica que você conhece. Gente, no Brasil, eu acho que todo mundo conhece alguma coisa da Bíblia. Nem que seja, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Nem que seja, né? Nem que seja, eu estou habitando do esconderijo do Altíssimo. Esses textos bíblicos estão conhecidos por todo mundo. Traga na sua memória, né? Tire dos arquivos alguma palavra bíblica.
Voltando no processo de relaxamento. Relaxamento logos. 1. Feche os olhos. 2. Fique bem confortável no lugar e respire do jeito que eu ensinei. Inspira pelo nariz, segura, solta pela boca. Esvaziando. Isso bem devagar. Depois, o terceiro passo, resgate uma experiência boa que você viveu na sua vida. E o quarto passo, você vai procurar na sua mente uma palavra bíblica. Procurando uma palavra bíblica, você vai consolidar tudo que você fez, a respiração, a memória boa, com a palavra bíblica. A palavra logos, ela vai consolidar o pensamento bom na sua vida. Isso é verdade. Vivi e vou contar para vocês muita coisa na nossa 5ª edição da Clínica da Alma, que acontecerá agora no dia 12 de dezembro, tá certo? Você vai poder reprogramar sua mente de uma forma maravilhosa, ímpar. Um novo conhecimento eu estou propondo na nossa 5ª edição da Clínica da Alma. Um novo conhecimento que vai enriquecer sua vida. Você pode até ficar numa lista de espera. Muita gente ficou perguntando onde é, como é, né? E como a gente se inscreve? A gente não abriu ainda as inscrições, mas lá na minha bio, no meu perfil do Instagram e também no perfil do Instagram aqui da Casa de Avé, você vai poder clicar e lá tem lista de espera. É um link lá na nossa bio. Quando você clicar, você vai conhecer um pouco da 5ª edição da Clínica da Alma e você vai entrar na lista de espera. E aí, quando a gente abrir as inscrições, que a gente não abriu ainda, mas nós vamos abrir ainda essas inscrições, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá certo? Então, me segue aqui no nosso Instagram e aprenda mais sobre como reprogramar a sua mente com logos. Como você pode vivenciar uma nova mente, um novo pensamento em cima de uma palavra que realmente não volta vazia acerca de você mesmo. Vai fazer o que apraz a Deus e o que Deus pensa sobre você? Jeremias 28:11, para encerrar aqui a minha live. Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho sobre você. Pensamentos de paz e não de mal. Guarda essa. Até amanhã na nossa próxima live. Eu espero você amanhã, 21 horas. E eu vou pedir para você apertar esse aviãozinho aí. Manda para as famílias, manda para os amigos, tá certo? Manda para as pessoas que você conhece, que precisa aprender sobre mente, sobre pensamento, precisa de saúde mental. São essas pessoas. Seja generoso. Seja generoso. Tenha gratidão. Quando a gente faz essas atitudes em direção a outra pessoa, a gente está liberando de nós gratidão. E a gratidão, ela garante o próximo milagre. Então, envia para pessoas, aperta esses coraçãozinhos aí para o Instagram também ver que isso foi importante, né, para o seu público. E tem uma outra coisa que eu quero pedir para você. Pessoal, as minhas lives estão lá no meu canal do YouTube. No meu canal estão todas as lives que eu já fiz, tá? Desde quando a gente começou essa maratona de lives no meu canal do YouTube. Então entra lá no meu canal do YouTube, Roseni Marques, Roseni com Z, né? Roseni com Z. Roseni Marques, no meu canal do YouTube você vai ver lives. Live 1, live 2, 3. Quando você entrar lá, você clica e assiste essas lives. E vai aprender tanta coisa. Gente, eu ensinei tanta coisa nessas lives que a gente fez, que vale a pena você ver ou mandar para alguém que precisa. E assine o meu canal, se você ainda não assinou o meu canal do YouTube, assina lá o meu canal, porque você vai também estar devolvendo tudo que você está recebendo com amor, você vai estar devolvendo com gratidão. Então vai lá no meu canal agora, assina o canal, curte, compartilha, aperta o sininho e tamo junto para trazer uma reprogramação mental logos, uma reprogramação mental com a palavra de Deus na sua vida. Espero você. Shalom, shalom. Até amanhã.